Olá, meus queridos alunos, olá galera concurseira, estamos aí de volta com as nossas videoaulas, hoje para discutir o tema atualidades do mês de março de 2018. Antes de começar o debate das nossas aulas, das nossas atualidades de março de 2018, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, deixar seu comentário, sua sugestão de videoaula, de compartilhar essa videoaula para ajudar aí a divulgar o canal do Professor Evandro. Então vamos lá, galera concurseira, discutir os temas de atualidade. Então esta é a nossa terceira videoaula sobre atualidades de 2018, voltado para os concursos. Então lembrando que você tem que dar uma certa atenção para o seu edital do concurso, tá certo? Então lá no edital do concurso, quando tem o tópico atualidades, ele determina a data, né? Normalmente ele diz que é de tal mês até a data da prova do concurso. É normalmente assim. Um exemplo para você ter uma base aí, no concurso para a Prefeitura de Parnaíba, a data é de janeiro até o dia da aplicação da prova. No concurso para Floriano, que foi lançado o edital aí recentemente, é de julho até a data da aplicação da prova. Então, cada concurso estabelece uma data limite das notícias e dos temas que ele considera como temas atuais, ok? Então essa é a nossa terceira videoaula, discutindo temas e notícias da atualidade de 2018. Estamos aí discutindo o mês de março, ok? Então nossa terceira videoaula, janeiro, fevereiro, março. Vamos lá discutir a nossa videoaula de hoje, o nosso tema de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Evandro e ficar ligado em todas as nossas novidades. Então, a primeira notícia que nós temos aqui em março é a retomada da economia, diferente do restante do mês anterior, né? O início começou com uma notícia boa para o Brasil. O nosso produto interno bruto, PIB, cresceu 1% depois de ter encolhido 3,5% em 2015 e 2016. Então esta é a primeira notícia de crescimento econômico do Brasil e que foi festejado e que foi noticiado aí pela equipe governamental do Brasil, principalmente pela equipe econômica do governo federal, como um indício de que se estava dando certo, que se estava acertando aí nas questões econômicas. Então isso ganhou a televisão, ganhou a mídia dos canais, foi debate e tal. E isso termina. Hoje toda notícia vira meme. Essa foi uma que virou meme, né? Alguns dizem assim, olha, recuou 3,5% e ganhou 1%. Então não foi grande vantagem. Mas nós não vamos entrar nessa discussão sobre se foi positivo ou não. O fato é que a economia deu uma retomada realmente de crescimento. Apesar do crescimento, economistas afirmam que o Brasil levará pelo menos mais 2 anos para voltar ao nível de antes da crise. Antes da crise, o Brasil crescia de uma forma bem mais significativa, né? Sendo comparado inclusive com o crescimento de países como a China e outros que estavam em franco crescimento. A China parece que ainda continua em crescimento. Okay? Então questões sobre o PIB podem aparecer nas provas de geografia dos vestibulares e na prova de ciências humanas do Enem, né? E aí a gente pede aí que você veja alguns exercícios. Como o nosso foco aqui é o concurso, essas questões elas podem aparecer como uma discussão de notícias, mas ela realmente deve ser bem mais frequente nas provas dos concursos voltados para professores de geografia, professores de história ou então concursos relacionados a profissionais da economia, né? Para economistas, para ciências contábeis, pessoal ligado à área específica da economia. E no caso das provas de nível fundamental médio, deve cair apenas como uma notícia, para você tentar entender e conhecer esta notícia, não aprofundando aí nas causas ou as consequências desse crescimento ou desse suposto crescimento econômico aí do Brasil no mês de março. Aqui nós vamos para um assunto triste do mês de março, que é o assassinato de Marielle Franco. Este assassinato realmente trouxe à tona um problema sério, ou problemas sérios no Rio de Janeiro, né? Primeiro nós noticiamos, falamos aí
Na videoaula anterior do mês de fevereiro, falamos sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. A Marielle Franco era uma crítica dessa presença militar, dessa intervenção militar, né? Esse debate ocorreu, de certa forma, de forma um pouco mais acalorada, né? As disputas políticas, segmentos da política ou de setores de partido político que eram a favor da intervenção, outros que eram contra a intervenção. A Marielle se posicionava aí como uma crítica, criticando a forma como ocorreu a intervenção militar. Começa a criticar que essa intervenção militar terminou não interferindo na presença das milícias aí no Rio de Janeiro. Então, este é um assunto complexo e que teve como fim, né, o assassinato aí da vereadora Marielle Franco, uma ativista dos direitos humanos, e por isso vai ser noticiado em todo o território nacional e vai ser notícia internacional por ser uma figura pública, por ser um representante do povo do Rio de Janeiro, uma vereadora eleita pelo povo do Rio de Janeiro que vai ser assassinada juntamente com o seu motorista. Então isso vai realmente gerar uma grande comoção na população brasileira, tá? Então a gente tem que ter participado disso. Eu acredito que você, concurseiro, você aluno que vai fazer sua prova de Enem ou de prova de concurso, deve sim ter participado desse debate. Esse debate também vai ter um capítulo triste. O primeiro capítulo triste é que até o momento não se descobriu de certo quem foi os culpados deste assassinato, né? Nós temos aí como os principais suspeitos sendo aí integrantes de milícias ou sendo mandado por integrantes de milícia, mas o fato é que não tem ainda um julgamento, uma definição de quem teria sido os culpados desta violência brutal contra a vereadora Marielle Franco. Um outro capítulo triste deste episódio é o discurso de ódio publicado aí na internet, as famosas fake news, né? Então aqui nós vamos ter notícias falsas sendo veiculadas inclusive por deputados que colocam a Marielle Franco como sendo aliadas ou casada com liderantes com traficantes do Rio de Janeiro. Então há também, depois da morte da Marielle, a divulgação de fake news e corrente no WhatsApp, no Facebook, de notícias que terminam por denegrir a imagem de Marielle, como se isso pudesse justificar a grande violência. Então há uma divisão. Aqui essas falsas notícias, ela termina sendo atribuída a setores de extrema direita, né? Então isso termina acirrando, né, as questões dentro do Brasil. Então os próprios sites, as próprias redes sociais, como o Facebook, como o YouTube, retiram, né, há algumas publicações de vídeos da rede, principalmente essas publicações que comprovadamente são falsas e são fake news. Então veja a que nível chegou, né, o que isso pode trazer, né, a frieza com que as pessoas tratam o assassinato. As pessoas começaram a comparar o assassinato da Marielle com o assassinato de outras pessoas, né? Na verdade, um assassinato não justifica o outro, né? Não existe, a vida é valiosa independente de quem tenha sido a vítima, né? Então o que a gente tem que combater é a violência como um todo. Então esse debate, essas questões envolvendo este assassinato, chegou a Organização das Nações Unidas, a ONU, começa a cobrar do governo brasileiro uma solução para este assassinato, né? A punição dos culpados, tá? Então, como isso pode aparecer lá na sua prova, né? Isso pode aparecer nas provas de Enem, no caso de quem vai fazer vestibulares e prova de Enem, como tema da redação, como discussões dos direitos humanos, e pode aparecer nas nossas provas de concurso como uma notícia que abalou a sociedade brasileira e que, de certa forma, levou a sociedade brasileira a pensar sobre essas questões de disputas, esse discurso de ódio nas redes sociais, e também a pensar sobre a segurança pública no nosso país. Se a Marielle, uma vereadora, né, supostamente pública, né, não pôde escapar da violência do Rio de Janeiro, e aí algumas pessoas começaram a se colocar e o cidadão comum, aquele que vai sem nenhuma segurança, sem nenhum aparato, né? A Marielle provavelmente também não utilizava esse tipo de segurança, por isso a gente não tem como explicar de fato o que ocorreu. O fato é que
você, concurseiro, tem que estar a par dessas informações, porque pode sim aparecer lá na sua prova de concurso e você pode ter que dar a sua opinião, você pode ter que responder de acordo com suas informações, com as informações que você tem. Aqui um outro tema, outro debate, aí seguindo essa discussão do ódio, né? Nós temos a intolerância política, nós temos aí a caravana do ex-presidente Lula, né, sendo atacada a tiros, né? Isso terminou sendo noticiado, né, e passou debates, algumas pessoas de forma talvez irresponsáveis começaram a fazer alguns discursos de ódio nas próprias redes sociais, né? Então alguns terminaram dizendo que os tiros teriam partido de petistas para se vitimizar, né? Então aqui vai haver várias explicações para esse fato. O fato é que os tiros houve de fato, foi aberto um inquérito e isso ganhou a notícia e terminou gerando mais um acirramento de divisão política no nosso país, os contra o Lula, os a favor do Lula, tá? Então o Lula, como ex-presidente bastante popular, voltou ao cenário político, aí fazendo a sua caravana, visitando alguns estados da federação, e aí em alguns lugares foi realmente de certa forma vítima de ataques, né? Então, ainda sobre o Lula, né, ele teve o seu recurso renegado na segunda instância, né? Agora a decisão do Supremo Tribunal Federal para saber se será preso, né? Há uma discussão nesse momento ainda se Lula será preso ou não. Então ele foi condenado a 12 anos, né, e 1 mês de prisão pelo caso do triplex do Guarujá, e mesmo não sendo preso, Lula poderá ficar inelegível pela lei da ficha limpa. Da ficha limpa. Então isso aqui são notícias de março. Até então, Lula ainda não tinha sido preso, embora ele já tivesse sido condenado, a gente mencionou isso nas aulas anteriores, mas ele está aí em vias de ser preso. Isso vai ser tema para a próxima videoaula, que é do mês de abril, ok? Então, continuando as nossas discussões sobre a atualidade, saindo aí das discussões do Brasil, vamos aí para as discussões do mundo, né? No dia 14 de março faleceu Stephen Hawking, né, um dos maiores físicos e cientistas da história. Ele foi responsável por criar teses pautadas nas teorias da gravidade, da gravidade termodinâmica, né, e mecânica, gravidade, termodinâmica e mecânica quântica, que nos dão aí pistas sobre o funcionamento do universo. Então, para os cargos de nível fundamental e médio, isso deve aparecer apenas como uma notícia, mas para os vestibulandos, aqueles que vão fazer o Enem, pode aparecer dentro da prova de física também, né, das provas de físicas do seu concurso, tá certo? Ele sofria de uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Essa doença, ela volta à tona, volta à discussão, e aí as pessoas começam a falar sobre os tratamentos, então isso pode cair aí nas questões relacionadas aos concursos da área da saúde, né? Aqueles que vão fazer para enfermeiros, para médicos e tal. Então pode ser que se cite o caso do Stephen Hawking, né? Espero que eu tenha pronunciado corretamente, e o caso aí da esclerose lateral amiotrófica. Como sempre, lembrando que a nível fundamental e médio provavelmente seja apenas discutido a notícia. Para aqueles que vão fazer para o cargo de médico ou da área de saúde, provavelmente cobre mais detalhes sobre a doença. Continuando aí o nosso debate, temos aí a privacidade no Facebook, né? A gente mencionou um pouquinho disso lá na aula de fevereiro. Na aula de março, essa privacidade volta à tona. O Facebook, maior rede social do mundo, se envolveu em um grande escândalo, né? Em março, a rede foi acusada de liberar dados dos usuários para empresas de marketing público. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian mostrou que consultorias Cambridge Analytica usou os dados de 50 milhões de usuários para manipular as eleições americanas. Então esses dados do Facebook são muito importantes, né? E há uma explicação de que o Donald Trump teria se tornado presidente dos Estados Unidos por conta das propagandas direcionadas para esses membros do Facebook. Seria uma propaganda individualizada.
Então esses dados eles são negociados não só para agências de propaganda política, mas também para agências de comércio, né, para vender, tá certo? Isso eles chamam na discussão do algoritmo, né? Então, infelizmente, quem está nas redes sociais é totalmente monitorado, né? Você não esconde nada, né? Então, isso pode ter uma facilidade, mas também pode ter esse lado aí, que é um lado negativo, que é a utilização dos seus dados para a manipulação da opinião pública. Tá? Então isso é um tema que pode sim recair sobre o Facebook. E aí como é que a gente vai viver? A gente sai das redes sociais, a gente entra nas redes sociais, tá? Então esse tema pode ser um tema muito interessante para um tema de redação e também pode ser cobrado aí na sua prova de concurso, já que a gente está sempre lembrando que você tem que se preparar para os seus concursos públicos e este é um tema relevante do mês de março de 2018, certo? Então, continuando o nosso debate, atentado contra ex-espião russo. Esse é o nosso último slide. Um atentado contra ex-espião russo, o Sergei, eu não estou enxergando direito, Skripal, algo assim. Esse espião russo sofreu um atentado, né? E aí ele era um espião russo que vendia informações da Rússia para os americanos, e aí nós temos uma crise diplomática causada por este atentado, né? Então entre a Rússia e vários países e várias potências mundiais, 23 potências mundiais, incluindo elas os Estados Unidos, né, e vários europeus, anunciaram a expulsão de dezenas de diplomáticos russos em retaliação a este atentado. Então há uma crise diplomática, essa crise diplomática pode ser cobrada nas provas de concursos de geografia e de história e pode ser cobrado como notícia nas provas de ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, gente, esta é a nossa terceira videoaula de março de atualidades do mês de março, né? Nossa terceira videoaula de atualidades de 2018, voltada para concurso, né? A gente sempre dá uma dica, sempre fala para você sobre a dica do vídeo. Deste vídeo aqui eu falei para você dar ênfase aí ao edital do teu concurso, dar uma olhada lá qual é o período de atualidades que ele cobra, até para você ganhar tempo e estudar de forma mais objetiva, tá certo? As informações que a gente coloca na nossa videoaula, elas são pesquisadas, são disponíveis em sites, né? E a gente tem a referência aqui, é um site mais voltado para as atualidades vestibulares, mas nos serve aqui para discutir as atualidades de cada mês, ok? Então ficamos por aqui, se inscreva no nosso canal, não esqueça de curtir, compartilhar, e até a nossa... tem um canalzinho do WhatsApp, se você quiser algum material ou quiser tirar alguma dúvida com o professor Evandro, você pode também clicar aí e fazer parte da nossa lista VIP, ok? Então ficamos por aqui, estude, porque quem estuda, Deus ajuda.